Aumenta o número de crianças que fazem uso de aparelhos de celular. Idosos frequentam baile para manter a saúde em dia. Obesidade infantil é o tema de nossa entrevista de hoje. Começa agora o Jornal da Barão. Segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, 66% das crianças de até 5 anos já utilizam celulares. Foi constatado que essas mesmas crianças tecnológicas não conseguem realizar atividades básicas sozinhas. A pesquisa ainda aponta que antes dos 7 anos, o celular funciona como um brinquedo qualquer. A idade ideal de ganhar o aparelho, no entanto, varia de criança para criança. Tom e Jerry, Pica-Pau, Bananas de Pijama. Quem não se lembra deles? Pois é, fizeram parte da infância de muita gente, mas alguns pequenos preferem outro tipo de diversão. De acordo com o estudo inglês, crianças de até 10 anos passam até 3 horas conectadas a celulares, computadores e videogames. É o caso de Daniel, que aos 7 anos fica a maior parte do tempo assim, com os olhos vidrados na tela. A mãe de Daniel conta que no início tentou evitar o uso do celular, mas a utilização frequente do aparelho fez com que o filho não saísse de casa. Ele pedia, mas no começo eu não deixava. Só que ele fugia muito pra rua. Ele adorava ficar na rua. Ele fugia de mim quando eu percebia, ele já estava longe. Aí eu acabei deixando ele mexendo no celular, aí ele acabava ficando em casa. Mas será que tanta tecnologia não pode ser prejudicial ao desenvolvimento das crianças? Para esse psicólogo, é preciso tomar cuidado. 6 aos 12 anos, no máximo 2 horas por dia. Exatamente porque pode causar uma série de distúrbios, tanto cerebrais como também de mobilidade física dessas crianças. Podemos ter até uma criança obesa por causa da utilização desses aparelhos. Há quase 2 anos, Daniel faz acompanhamento psicopedagógico e descobriu que não possui nenhum problema por causa do uso do celular. A professora dele achava que ele tinha um problema neurológico de não conseguir aprender. Só que daí ele passou com a pedagoga, com a fono, com a psicóloga, e ele não tem nenhum problema neurológico. Ele tem dificuldade em prestar atenção nas coisas que não interessam para ele, tipo, no celular. Como ele gosta muito de celular, ele sabe mexer no celular tudo. Segundo pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, o uso excessivo do celular pelos pais influencia diretamente no comportamento dos filhos, podendo gerar dificuldades na realização de atividades básicas e até mesmo mudança de temperamento. Aí uma mãe que fica o tempo inteiro no celular, na presença dessa criança, tudo que ela faz, ela depende do celular, essa criança vai adquirir um hábito, porque os pais são um espelho, um exemplo para essa criança. Então, até os pais precisam dosar a sua utilização. Mas ainda há crianças que gostam de brincadeira à moda antiga. Nicolas tem 8 anos e não usa o celular com frequência. E por isso, no quintal da casa dele, a diversão é garantida. Qualquer coisa vira brinquedo. É muito difícil ele pegar o aparelho de celular para usar. A não ser que eu não veja, né? Que às vezes ele pega escondido, mas quando eu vejo eu já pego e já tomo. A mãe de Nicolas prefere que o filho fique distante da tecnologia, pelo menos por enquanto. Eu não quero... A gente, depois de adulta, eu acho que a gente já mexe mais no celular, entendeu? Aí começar isso desde criança, aí, tipo assim, não tem infância, né? Não tem brincadeira. No Brasil, a obesidade infantil aumentou 60% nos últimos 10 anos. Segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, em 2025, 11,3 milhões de crianças no país estarão com excesso de peso. Na entrevista de estúdio de hoje, vamos falar mais sobre este assunto. Olá, estamos aqui com Tayana Furlan, ela que é graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e pós-graduada em Nutrição Materna e Infantil também pela UFTM. Ela atua aqui em Ribeirão nas áreas de atendimento voltado ao público materno, infantil e adolescente. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Tayana, para começar, a gente vai falar que a obesidade infantil ela atinge 1 em cada 3 crianças no Brasil, certo? E nós sabemos que existem alguns fatores que aumentam o risco dessa obesidade. Quais são esses fatores? Certo.
Renan, antes de responder a sua pergunta, acho que a gente poderia falar um pouquinho da obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica, ela tem causas multifatoriais, ou seja, fatores genéticos, comportamentais e ambientais influenciam. A obesidade infantil, ela já tomou proporções hoje em dia epidêmicas, como você mesmo está dizendo, 1 a cada 3 crianças. A gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que a maior prevalência dessa obesidade infantil é nas crianças de 5 a 9 anos de idade. Então tem alguns fatores que vêm desde o nascimento da criança que vão interferir no surgimento da obesidade, como por exemplo o desmame precoce, ou seja, a parada do aleitamento materno precocemente, a introdução de fórmulas alimentares também de forma inadequada, ou seja, muitas vezes a criança recebe fórmula alimentar sem precisar, porque a mãe está amamentando, ou muitas vezes a diluição dessa fórmula é feita também de maneira inadequada. A introdução da alimentação complementar, que é aquela primeira alimentação que o bebê vai receber aos 6 meses, se nesse momento for dado alimentos inadequados para a criança, isso também pode aumentar a chance da criança desenvolver obesidade, como por exemplo, aos 6 meses a mãe já dá refrigerante, salgadinho, achocolatado, não é o recomendado. A consistência dessa alimentação também é muito importante. A inatividade física durante a infância também é um fator que aumenta o risco de obesidade. Distúrbios de comportamento alimentar, que as crianças têm muito. E uma coisa que influencia muito e é pouco falada é o vínculo da criança com a família. A estrutura familiar também é um fator que pode levar à obesidade infantil. E quais complicações isso traz para a criança? A gente tem complicações em âmbito metabólico, pulmonar, cardiovascular, ortopédicos, psicológicos e também até alguns tipos de câncer. Eu posso citar aqui algumas complicações que são aquelas que mais aparecem. Por exemplo, síndrome metabólica, e a partir da síndrome metabólica a criança pode vir a desenvolver diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica. As alterações ortopédicas, por exemplo, é que com o aumento da gordura, a criança meio que sai do seu eixo. Então ela pode vir a ter lordose, artrite, alterações dermatológicas, acne, estria, celulites, alterações psicológicas. A criança pode vir a ter apneia do sono, que é aquela parada da respiração durante a noite. Tudo isso devido esse aumento de gordura corporal. Essa resistência à insulina, ela está ligada a problemas psicológicos que pode desenvolver a criança ou não? São coisas diferentes? São coisas diferentes. Na verdade, a obesidade ela pode estar envolvida com aspectos psicológicos. Vamos pensar assim, as crianças, não sou muito psicóloga para dizer, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de que os aspectos emocionais da criança e aquelas vivências psíquicas prévias da criança durante a infância e o nascimento têm influência, são distúrbios psicológicos que acabam comprometendo ou auxiliando na obesidade infantil. Por quê? Vamos pensar o seguinte, toda criança necessita de um adulto. Então, essa criança cria vínculos com esse adulto, ou seja, é a mãe que amamenta essa criança, a mãe recebe um período de licença maternidade para ficar cuidando dessa criança um tempo, ou a mãe vai trabalhar e essa criança fica com uma avó ou um cuidador. Então esse período que a criança fica com algum adulto vai acabar formando ao longo da vida a personalidade da criança. São as relações criadas nesses momentos que acabam desenvolvendo a personalidade da criança. Então, aonde entra o distúrbio psicológico nisso? Se a criança não tiver um bom vínculo familiar, uma boa relação com essas pessoas, os distúrbios psicológicos, esse meio, causa um meio insatisfatório que pode vir a desenvolver distúrbios psicológicos e isso levar à obesidade. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, hoje em dia tem muita criança que sofre bullying na escola. Porque é gordinho, aí cai na piadinha de que é gordinho. Hoje em dia tem muitas crianças que têm uma dificuldade de se olhar no espelho, de reconhecer o seu próprio corpo, tem essa disfunção da imagem.
Se ela não tem uma boa base familiar, uma conversa em casa, isso pode prejudicar a obesidade, entendeu? Então é aí que entra o fator psicológico. Aí no caso a criança ela pode estar descontando isso na comida, comendo errado, fora de hora. Ela pode descontar isso na comida ou muitas vezes o psicológico deixa ela cada vez mais triste e ela cada vez mais não se socializa. Então ela não faz atividade física, ela não sai de casa. A função dela é comer e ficar ali quietinha, com as suas preocupações internas. Que nem, até agora a gente abordou mais o tema da má alimentação, desses problemas psicológicos, mas tem crianças que elas se alimentam bem, mas também sofrem da obesidade. Por que isso acontece? É devido às causas multifatoriais que a gente falou. Então, o que nós precisamos pensar? A obesidade não está só relacionada com a alimentação. A obesidade pode vir de uma herança genética, ou seja, crianças filhas de pais obesos têm maior chance de desenvolver obesidade. Às vezes, a criança acha que come bem, a família acha que come bem, mas não comem tão bem assim. Ou muitas vezes não basta você se alimentar bem se você não faz nada de atividade física. Então você pode ter até uma criança que se alimenta bem, mas ela cai nos jogos, ela joga videogame, ela assiste ela brinca no computador o dia todo e tem inatividade. Então tem outros fatores que podem levar também a criança à obesidade, além de não só a má alimentação ou uma boa alimentação. Por exemplo, então, inatividade física, distúrbios hormonais, distúrbios metabólicos. Às vezes, só os distúrbios psicológicos acabam levando a criança à obesidade e também essa herança genética. Entendi. E quais profissionais podem diagnosticar isso nas crianças? O diagnóstico, ele é feito por médicos, ou seja, no caso da obesidade infantil, quem vai diagnosticar é pediatra, ou nutrólogo, ou até mesmo o nutricionista. Por que o nutricionista ele pode dar o diagnóstico de obesidade? Porque a obesidade está relacionada com o estado nutricional. Então, tudo aquilo que envolve estado nutricional, como por exemplo também a desnutrição, ela é um diagnóstico que pode ser dado tanto pelo médico como pelo nutricionista. Agora, uma coisa importante de dizer, Renan, o diagnóstico é diferente do tratamento, porque senão a gente fica fechado como se fosse só nutricionista e médico que tomasse conta do caso. Na verdade, como a obesidade tem causa multifatorial, a gente precisa de um atendimento multiprofissional para ajudar no tratamento da obesidade. Por que isso? Nós precisamos do nutricionista para tratar da dieta e do nutricional da criança. Então, fazer toda a avaliação de peso, circunferência, porcentagem de gordura. A gente precisa do médico para auxiliar no tratamento medicamentoso, por exemplo, se essa criança precisar. Mas nós precisamos do educador físico para desenvolver programas de atividade física para essa criança sair desse sedentarismo. A gente precisa de um psicólogo se tiver problemas psicológicos associados. A gente precisa muitas vezes de um fisioterapeuta para auxiliar em todas essas disfunções ortopédicas que vão surgir. Muitas das vezes a gente precisa até de um assistente social, porque muitas vezes o que atrapalha muito ali o tratamento da obesidade é uma estrutura familiar, é um vínculo familiar e muitas das vezes é um assistente social que pode interferir e ajudar. Então, quais são as estratégias que os pais podem tomar para prevenir a doença nas crianças? Eu acredito que os pais podem fazer duas coisas para ajudar. A primeira delas é uma limitação do sedentarismo do seu próprio filho. Então, por exemplo, você que tem um filho em casa, vocês famílias que têm crianças em casa, limite o tempo que ele joga videogame. Não que o videogame deve ser proibido ou os jogos no computador, mas permitir com que a criança passe o dia sentado lá, comendo um salgadinho, só fazendo isso, não dá. Então a criança precisa jogar videogame, mas precisa ter jogos, precisa sair, precisa ter gasto calórico. Esse é um ponto muito importante que a família pode ajudar. O segundo ponto que a família contribui muito é no caso de ter um bom vínculo com o seu filho, para que essa criança tenha uma boa personalidade, para que essa criança seja empoderada e não sofra o bullying na escola
Hoje a gente tem casos muito graves de bullying de criança. A gente já tem relatos hoje em dia, por exemplo, de crianças que se mataram porque receberam bullying na escola de um colega. Então veja como o vínculo familiar é muito importante para se evitar isso. Se uma criança obesa chega na escola, recebe esse bullying e não tem uma boa estrutura familiar em casa para que os pais consigam consertar isso, muitas das vezes a criança não consegue nem chegar em casa e relatar isso para os pais, porque não tem um bom diálogo com a família. Então esses são os 2 pontos cruciais que a família vai ajudar. É lógico que limitando o tempo de sedentarismo, tendo um bom vínculo familiar com a criança, mas ajuda também de outras formas, por exemplo, fornecendo bons alimentos, sendo um bom exemplo para o seu filho. Hoje em dia a gente já tem estudos que comprovam que as crianças que almoçam e jantam com os seus pais, elas seguem melhor os exemplos, elas têm maiores chances de comerem a salada na hora do almoço, as verduras, as frutas, porque elas têm uma boa relação familiar. Os pais devem ser o primeiro e principal exemplo para o filho. Entendi. Então a gente pode concluir que a obesidade não é apenas um fator da alimentação, ela tem uma estrutura muito grande por trás que pode desencadear isso, né? Exatamente. Então, a conclusão que a gente chega é que a obesidade infantil, ela tem uma relação com a alimentação, mas ela tem causa multifatorial, ou seja, a alimentação vai interferir, o ambiente onde essa criança vive vai interferir, o comportamento da criança perante ao alimento e ao ambiente também interfere e os fatores genéticos. Entendi. Tayana, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Muito obrigada, foi um prazer. Nós voltamos para o estúdio. No próximo bloco, vamos falar como a terceira idade busca motivação e superação. A gente volta daqui a pouco. O novo é desafiador. Eu não sei até onde a tecnologia pode chegar. O que eu sei é que na Barão eu aprendo na prática, com o apoio dos professores, uma aceleradora de startups que me dá maior força para inovar e com parcerias internacionais para intercâmbios. Bora! Aqui na Barão eu tenho prática. Prática para encarar o que der e vier. Vestibular 2018. Inscreva-se. Barão de Mauá. Prática para encarar. Na teoria, todas as instituições de ensino superior parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. E nós mostramos o porquê. Como o assunto é educação, vamos ver o que este verbete reserva para nós. Prática, efeito de praticar. Bom, o que o aluno mais faz aqui na Barão é colocar a mão na massa, praticar mesmo, sozinho ou em grupo. Com a supervisão de professores e coordenadores, o aluno é estimulado a aprender praticando em inúmeros estágios, logo nos primeiros semestres. Olha só, os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, medicina veterinária e psicologia possuem vários serviços de atendimento à comunidade, tais como o Laboratório de Análises Clínicas Professor Dr. Domingos João Batista Spinelli e a Clínica de Fisioterapia, com piscina para atendimento da comunidade. Tem que ter prática, hein? O Centro Universitário tem também um laboratório de habilidades de enfermagem, um grande hospital veterinário, totalmente equipado para prestar atendimento a animais de pequeno e grande porte, o Hospital de Ensino da Santa Casa de Ribeirão Preto, o Ambulatório de Especialidades Alexandre Frederico Pincerno Fávaro e também as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, onde os futuros profissionais garantem os estágios. Por isso, nossos cursos são reconhecidos hoje em todo o país por sua excelência. Outra prática vencedora está no curso de Medicina da Barão. Com mais de 10 anos de existência, o curso oferece laboratórios com tecnologia mundial e até robôs, que não deixam nada a desejar para as grandes universidades públicas do país. Aqui para nós, com tanta qualidade e tecnologia, é um doutor curso. E ainda tem mais! Os alunos de Direito participam de soluções de pequenas causas no Núcleo de Práticas Jurídicas. E aqui, a lei é aprender e crescer. Já os futuros assistentes sociais fazem o que mais gostam, atendem a comunidade. Uma coisa todos os alunos têm em comum:
são convidados a participar de importantes ações sociais e das diversas ligas acadêmicas. E tem muito mais, viu? Vamos voltar ao dicionário? Prática é sinônimo de uso e praxe. E o que não falta na Barão é estrutura de qualidade para o aluno usar e abusar. Novos laboratórios e novas tecnologias para oferecer aos alunos de todos os cursos o que o mercado tem de melhor. Assim, o aluno aprende com os mesmos equipamentos e estrutura que terá no futuro. Nos cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Ambiental, os alunos praticam nos modernos laboratórios de Química, Microbiologia, entre outros, que permitem avanços nas respectivas áreas profissionais. Ponto para nós. Prática também significa aplicação da teoria. Natural, não é? E a Barão escolheu a forma mais simples e inteligente de fazer isso, a sua. Valorizar o talento e a vocação do aluno para que durante o curso ele vá se aproximando de sua profissão. Quer ver? Os alunos do curso de Ciência da Computação têm à disposição computadores de última geração. Já os alunos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo montam um programa de TV e rádio de verdade. Na Agência Escola, criam campanhas reais. Na Empresa Júnior, futuros administradores buscam soluções para empresas da cidade. E como toda boa instituição de ensino, a Barão publica importantes conteúdos, como as revistas Diálogos e Vocábulo, produzidas pelos docentes dos cursos de História, Pedagogia e Letras. Os alunos da Arquitetura e Urbanismo criam projetos e maquetes no canteiro de obras e na maquetaria, especialmente construídos para eles. Para encerrar, vamos ver. Prática é igual a experiência. Essa palavrinha é mágica no mercado, já percebeu? Bom, o aluno da Barão começa desde cedo a exercitar suas habilidades, sair da teoria e ver como a coisa acontece na real. Olha, isso faz uma enorme diferença, pois o aluno já chega bem mais preparado e confiante para conquistar seu espaço. Em meio a tanta prática, tem lugar para teoria nova e conhecimento atual. Durante o ano todo, a Barão realiza suas semanas acadêmicas, que são cursos, workshops, palestras e simpósios com profissionais renomados de todo o Brasil em todas as áreas. São oportunidades que os alunos têm de adquirirem ainda mais conhecimento sem precisar sair da Barão. Além disso, os alunos possuem muito conteúdo para pesquisar nas bibliotecas das unidades da Barão. Só na Biblioteca Central são mais de 80 mil livros. Então, vale ressaltar. Hoje o mundo muda rápido, o mercado evolui em um instante e a sua instituição de ensino tem que acompanhar esse ritmo. Na prática, é o que a Barão faz ao oferecer os cursos de graduação tecnológica Barão Tech, voltados ainda mais para a prática profissional, cursos com alta empregabilidade, modulares e de curta duração, 2 anos em média. Deve ser por essa seriedade e inovação que a Barão mantém um alto índice de satisfação dos alunos e uma aprovação constante do mercado, que emprega os nossos futuros profissionais. E não somos apenas nós que falamos isso, são eles. A Barão de Mauá significa muito para mim, é onde eu encontrei um caminho para que sejam abertas portas no mercado de trabalho, para novos conhecimentos, né, e desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. A gente não aprende só na teoria, a gente aprende na prática também, o que é muito interessante. O Barão de Mauá significa para mim uma instituição que deu a oportunidade de eu realizar o meu sonho. Eu escolho o que eu quero ser do meu futuro, né? E a Barão de Mauá, ela me traz esse conhecimento. A Barão está distribuída por várias unidades educacionais em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e reconhecida como uma das cidades mais universitárias do interior do Brasil. Foi aqui que 2 famílias de educadores, Fávaro e Spinelli, uniram-se para fundar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Barão de Mauá. Hoje, o Centro Universitário Barão de Mauá oferece ao mercado mais de 40 cursos de graduação e de graduação tecnológica, todos bem avaliados, diga-se de passagem, no ENAD, no MEC e no Guia do Estudante. Sem falar da pós-graduação, que seguindo o DNA da Barão, diferencia-se pelos cursos bem montados, corpo docente formado por doutores e mestres preparados e especializados para cada área. Além de uma estrutura com laboratórios que permitem a prática profissional do aluno, com muita aula prática, é claro.
Mas, para transferir a teoria para a prática, só mesmo um time de professores que unem ótima titulação acadêmica com uma grande vivência de mercado. É assim, sempre acompanhando as mudanças e a velocidade do mercado e do mundo, que a Barão diferencia-se de todas as outras. Quer saber? Na teoria, todas as instituições parecem iguais. Na prática, a Barão é muito mais. O projeto Superação, neste ano de 2017, virou o orgulho da Zona Sul de Ribeirão Preto. O programa, que tem como objetivo incluir pessoas com algum tipo de deficiência no esporte, possui 7 modalidades, dentre elas a natação e o basquete em cadeira de rodas. De acordo com os professores, pessoas de qualquer idade podem participar do programa. E por falar em atividade física, em Ribeirão Preto, a chamada terceira idade está se exercitando mais e se divertindo mais. Fomos conhecer de perto as atividades praticadas por eles para manter a saúde em dia. Veja na reportagem de Alessandra Rótulo. 103 anos e muita vitalidade. O segredo? Atividade física e muita dança. Faça mais atividades, quanto mais melhor, né? A dança principalmente, né? Segundo pesquisa realizada em 2016 pelo Ministério da Saúde, o Brasil não é mais um país tão jovem assim. Hoje, ele possui a 5ª maior população idosa do mundo, com cerca de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E esses números devem aumentar. Por isso, manter a saúde em dia é o melhor remédio. Essas atividades me trazem assim, benefícios e como a alegria, a disposição, vontade de sair. O esporte realmente tem sido importante e é um pedido do médico meu, cardiologista, que eu mantivesse essa atividade. Só me traz alegria, atividade física. A vida inteira sempre pratiquei academia, corrida, dança, musculação principalmente. Agora, nessa idade, depois dos 40, 50, musculação é muito importante, viu, gente? E dá uma disposição maravilhosa, você não fica cansada, desanimada, então só traz coisa boa. Envelhecer com saúde é muito importante, por isso os estudiosos alertam que é preciso cuidar do físico sem esquecer do psicológico. Para esse especialista, o maior problema nessa faixa etária é a depressão. A depressão acomete bastante aos idosos porque é uma fase em que a pessoa, em geral, ela tem muitas perdas, né? Ela perde, às vezes, irmãos, perde, além dos pais, perde amigos, os filhos saem de casa, tem todas essas mudanças. Então, ela ter alegria, bem-estar na terceira idade é muito importante. Mas aqui nesse baile não existe tempo para o verbo envelhecer. O ingresso para a entrada é a diversão. É a terceira idade mostrando que ainda tem gingado. Neuza tem 69 anos. O colesterol está um pouquinho alto, mas ela já procurou um médico. E hoje o que ela mais quer é se divertir. A gente tem que divertir, dançar e aproveitar nosso resto de vida. Eu adoro dançar, eu danço quase a semana inteira. Ao som da sanfona e molejo na cintura, a terceira idade nos ensina a não cair na rotina, mantendo o samba no pé, deixando o verbo envelhecer no passado. Eu cresci nesse ambiente de baile, eu adoro, amo baile. Tem que sair para você distrair. Eu tenho espírito de jovem ainda. Uma higiene mental bastante grande. Eu me sinto bem. Se eu vim aqui dançar 2 seleções, eu já vou para casa perfeita, com tudo em cima. Com tantas histórias de vida e superação, a nossa equipe de reportagem também entrou no ritmo. Vamos dançar? E essa edição do Jornal da Barão fica por aqui. Até mais! Obrigado pela companhia. Tchau!